Reverendíssimo Padre Neuci, presidente desta celebração eucarística, amado povo de Deus presente nesta igreja, internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita e pela Rádio Ativa. Nesse 17º domingo do tempo comum, nós temos um tesouro que Jesus nos apresenta como a única oração que ele ensinou pessoalmente aos seus discípulos e a todos nós e a toda a igreja. Por isso que nós podemos, ao olhar para a oração do Pai Nosso, dizer, ela é uma oração de todos os cristãos. Todos os cristãos rezam esta oração. A oração que faz a unidade acontecer. E eu pediria a você que prestasse bem atenção, porque às vezes nós rezamos o Pai Nosso como um papagaio de qualquer jeito, sem prestar atenção naquilo que nós estamos falando, no significado de cada palavra de Jesus nesta oração. Hoje eu vou começar do final do Evangelho para poder fazer um link justamente com a liturgia como um todo. Ali nós encontramos vários verbos que Jesus vai usando e respondendo. Batei, abri, procura, acha, pede, recebe. Mostrando a disponibilidade, mostrando o amor e mostrando a misericórdia de Deus para com cada um de nós quando a Ele nos dirigimos. Olha que bonito quando nós ouvimos Jesus dizer, as pessoas más, elas dão coisas boas para seus filhos. E a gente poderia aqui até viajar nos pensamentos, imaginando aí os chefes dessas grandes facções criminosas, o chefe do tráfico de drogas, não vou falar nome aqui. Eles têm filhos, eles têm família, mas vai perguntar se o chefe do tráfico dá cocaína para o filho dele, o petitinho lá. Pergunta se ele dá maconha para o filho dele. Ele é mau, mas ele dá coisa boa para o filho dele. E Jesus então dizendo, imagine o Pai, que é bom. Deus é bom. Imagine então o que Ele não dá para cada um de nós. E aí quando nós olhamos para outra parte do final deste Evangelho, nós vemos Jesus dizer desta pessoa, imaginem vocês a cena. Aqueles dias que fez 6, 7 graus aqui à noite, aquele frio, aquele vento, aí você toma aquele caldo quente, enfia embaixo da coberta, se enrola, enfia os fitos dentro do saco, barra pela boca para dormir, que está muito frio, e deita, meia-noite, aí alguém vai lá e bate na porta, mas quem que é? Aí você fala, mas vai abrir, a mulher vai, eu não vou abrir, vai você, está muito frio, e aí nem na cama não levanta, lá da cama, quem é? Aí a pessoa fala, vizinho, é teu vizinho, é que chegou visita na minha casa, eu não tenho comida para dar para ele, você não tem uns pães aí não? Ele tem pães. Ah, mas está frio, não vou levantar. Não tem pão não, já deitei, meus filhos já estão tudo deitados, nós não vai levantar não. O que o vizinho faz? Vai embora? Não. Bate de novo. E o cara não responde, bate de novo. E Jesus vai dizer, mas não vai deixar dormir? Pelo amor de Deus, dá sossego. Ó, quer saber de uma coisa? Eu vou dar o pão para ele me deixar em paz. Ele não dá o pão para o vizinho porque ele ama o vizinho. Ele não dá o pão para o vizinho porque ele quer fazer o bem. Mas ele dá o pão para ficar livre daquilo lá. Aqui eu lembro das criancinhas, né? Quando vocês querem uma coisa, pega na barra da saia da mãe e fala, eu quero, vai bica pula, sabe? A mãe não tem dinheiro, não vou comprar agora. Eu não compro, eu não vou te dar. Aí no outro dia mesmo é ladainha, né? No outro dia mesmo é ladainha, né? Aí chega uma hora, a mãe fala, não aguento, eu vou dar para ficar sossegada. Para ficar livre, né? Aqui eu lembro de Santa Mônica, né? Ela pedia em oração, pedia em oração, pedia em oração. Imagina vocês, uma mãe pedia a conversão do filho, porque ele não era cristão. E aí no outro dia, tanta oração que ela fez, ele chega bêbado em casa. Ela fala, meu Deus, as minhas orações fez ele beber mais. Não é possível. O que ela fez? Desanimou? Desistiu? Não, ela rezou mais, vou fazer mais jejum. Aí no outro dia ela recebe a notícia de que ia ser vó, que ele ia ser pai.
Ai, meu Deus do céu, eu estou rezando e quanto mais... Mas ela continuou rezando por anos, por anos, e por anos, e por anos, até o dia em que ele se converteu. Ela não desistiu. E o dia que ele se converteu, o que ela fez? Cumpriu, recebeu o que queria, parou de rezar. Aí ela continuou rezando, agora não pedindo mais, mas agradecendo a Deus. Isso aqui vai direto ao encontro do que diz a primeira leitura. A palavra perseverança diante de Deus significa insistência, insistir na oração, mesmo que você ache que não está acontecendo nada, que nada está mudando, porque tem muita gente que pensa que a nossa oração vai mudar Deus. Deus não muda, Deus é Deus. Será que nós temos esse poder agora de, pela nossa oração, mudar Deus? Não, Deus não muda. A nossa oração vai mudar a gente mesmo, vai mudar a nós, vai converter o nosso coração. E aqui, quando Abraão... E essa história vocês podem ler na Bíblia. Quando ele sabe que Jesus, aliás, que Deus vai destruir as cidades de Sodoma e Gomorra. Não se destruir, vou tocar fogo, vou queimar tudo. Porque aquelas duas cidades graçavam no pecado. Tudo quanto é pecado que vocês pensarem, eles tinham. Principalmente as relacionadas à sexualidade, à imoralidade, às impurezas, roubos, corrupções, etc. Tal. E Deus falou, não tem jeito, vou destruir. E Abraão vai interceder por Sodoma e Gomorra, não porque ele amasse Sodoma e Gomorra, mas ele intercede porque lá em Sodoma e Gomorra, vocês sabem que Abraão e Sarai não tinham filhos. Depois é que vem o filho da escrava, e depois Isaac, o filho da promessa, mas ele não tinha filho. Então, ele se apegou ao seu sobrinho, chamado Ló, de tal forma que ele tinha como um filho. E Ló morava nessa cidade. E aí ele falou, se Deus vai destruir a cidade, meu sobrinho vai ser morto. Então ele começou a pedir, a interceder. E quando aqui na leitura diz, ele começou com 50, né? Senhor, mas se tiver 50 justos na cidade, o Senhor vai destruir os justos tudo junto com os ímpios? E Deus disse, não, se tiver 50, eu não destruo. Ele coçou a cabeça, será que tem 50? E se faltar 5? Não, se tiver 45... E aí ele vai indo até chegar no 10 aqui na leitura. E poderíamos imaginar até chegar no 1. Deus diria, não, se tiver um justo eu não vou destruir. Eu fico pensando se falasse para a nossa cidade, Batatais, né? Será que nós temos 50 justos em Batatais? Porque a palavra justo significa santo. Senão Deus vai destruir. Nós ia coçar a cabeça. Deus, mas se o senhor não achar 50 justos em Batatais, não destrua Batatais. Mas ele insistiu, e Deus, na sua infinita misericórdia, disse para ele, não, eu não vou destruir. Só que aquela cidade não se converteu. Mas Deus livrou Ló com sua família. Nós conhecemos esta passagem bíblica. Depois, na carta de Paulo aos Colossenses, é interessante nós olharmos aqui, o apóstolo Paulo está falando que Jesus pagou pelos nossos pecados, pelo seu sacrifício de cruz. Ele eliminou pregando-os na cruz, presta atenção, pregando-os na cruz. Os mais antigos aqui vão lembrar, quando a gente ia criança, com aquele papelzinho que a mãe colocava arroz, feijão, sal, a gente ia no armazém seco e molhado comprar as coisas, né? Você, cabecinha branca, já está rindo, você lembrou, né, que você fazia isso. Chegava lá, entregava, o cara punha aquele saquinho de papel, você pegava as coisas para levar. Apagar, menino? Não, a mãe mandou você pendurar. Já lembra disso? Pendura aí, ou seja, prega. Eles pregavam aquele papelzinho. A dívida da Dona Maria está aqui, ó. Eles pregavam. Então aqui Paulo está dizendo, a nossa dívida foi pregada na cruz com Cristo. Ele levou sobre ele todos os nossos pecados. E de um modo especial, o pecado das origens. Ontem eu batizava uma criança, e assim que terminei o batismo ali de derramar a água, eu peguei aquela criança e disse assim, essa criança aqui está plena da graça, está cheia da graça como a Virgem Maria, porque ela como criança, alguém poderia perguntar, mas uma criança de 7 meses tem pecado? Tem, o pecado das origens. Todos nós nascemos com o pecado da desobediência de Adão e Eva, e é pelo batismo que nós retornamos à graça. E depois, os pecados que a gente vai cometendo aqui toda essa vida também, é pela cruz de Cristo, por isso que a gente fala, são pregados na cruz de Cristo, é isso que Paulo fala aqui. E o Evangelho então chega nessa preciosidade, nesse tesouro da igreja, que é a oração do Pai Nosso. Esta oração, ela traz 7 pedidos, né? Eu vou falar rapidamente sobre cada um deles. O
primeiro pedido que vai falar aqui para nós nesta oração: santificado seja o vosso nome. Meus irmãos, quando eu disse para vocês que a oração do Pai Nosso, ela é universal, todo mundo conhece. Mesmo se for em outra língua, você vai entender. Quando você está lá na televisão assistindo, na internet, lá o Papa, principalmente o Papa Leão gosta, né? Ele começa lá, Pater Noster, qui es in celis, você já está sabendo. Pater Noster, Pai Nosso, que és in celis, que estás no céu. É igualzinho, não muda. Então aqui, é claro, você vai encontrar as versões diferentes. Hoje nós lemos a de Lucas, mas a do outro evangelho é diferente, é mais completa, por isso que lá nós vamos encontrar 7 pedidos. Nesse primeiro, santificado seja o vosso nome, significa que nós estamos pedindo que o nome de Deus seja honrado, seja louvado, seja glorificado. E pergunto eu para vocês, quem é que honra o nome de Deus? Quem é que honra o nome de Deus? Você, eu. Não é o vizinho. Nós devemos honrar o nome de Deus. E volto aqui a insistir. Antigamente tinha uma história que dizia assim, né? Presta atenção no que eu vou falar. Quando um filho cometia um crime, matava alguém, brigava, ou quando um filho ficava bêbado, caía pelas calçadas, ou quando uma filha se prostituía, ou quando uma filha ficava grávida sem casamento, o que o povo antigo falava? Vocês lembram? Lembra, não? Essa aí desonrou o pai. Esse aí desonrou a família, desonrou o pai. Então, quando nós pecamos, nós desonramos a Deus. E quando nós fazemos o bem, nós damos honra a Deus. Então, honrar o nome de Deus é o que significa esse primeiro pedido. Mas é interessante, né? Eu estou fazendo um pedido para Deus, mas sou eu que vou ter que realizar. Ou seja, peço força para que eu possa realizar. Segundo pedido, venha a nós o vosso reino. É o reino de Deus, reino da paz, reino da justiça, reino do amor, reino do perdão, reino da misericórdia. Mas o que o povão quer viver aí fora? É o reino do mundo, é mais gostoso, posso fazer o que eu quiser. Eu até brincava, né? A pessoa falava assim, eu sou antigo, eu falo música antiga. Imagina uma ministra da Sagrada Comunhão, casada, dançando eguinha pocotó. Os mais antigos sabem o que é isso, os mais novos não sabem. Está honrando a Deus? Não está. Terceiro pedido, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Toda oração nossa deve ser assim. Eu peço, mas que Deus faça a vontade dele e não a minha. Os meus desejos não estão acima da vontade de Deus. Olha para ele. Ele na cruz, com dor, sofrendo, se contorcendo, ele fala para Deus: afasta de mim este cálice. Era a vontade dele, afasta de mim. Mas, vírgula, mas faça-se a tua vontade. E a vontade de Deus fez. Por isso que ele ressuscitou, por isso que ele venceu a morte. E se nós queremos vencer a morte, vencer a dor, e se nós queremos ressuscitar com Jesus, também devemos aceitar a vontade de Deus, mesmo que ela nos custe dor, sofrimento e lágrimas. Depois, quarto pedido, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu estou pedindo a Deus que não falte alimento para o meu corpo, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo, é através do meu corpo que eu faço a obra de Deus acontecer aqui na terra. Então eu estou pedindo alimento, pão, arroz, feijão, comida, bebida, água. Mas também peço alimento espiritual quando eu falo pão nosso. Eu estou pedindo a Deus que me dê o alimento espiritual, da oração, da palavra de Deus, o alimento da Eucaristia, para que eu possa ter forças para fazer esse reino de Deus acontecer. Depois, quinto pedido. Tem gente que podia ter parado aqui para trás, né? Falando, não vou parar porque eu não estou conseguindo fazer nada disso. Mas olha só esse pedido aqui. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Meus irmãos, você está dizendo para Deus, me perdoa do mesmo jeito que eu perdoo os outros. Olha, isso é grave. Tem gente que teria que parar de rezar o Pai Nosso aqui. Depois, sexto pedido. Não nos deixeis cair em tentação. Ou seja, dá-me força para dizer não ao pecado. Quando alguém me convidar para fazer coisa errada, para fazer pecado, eu possa ter força para dizer não vou, não faço.
Se alguém te convidar para usar droga, se alguém te convidar para roubar na empresa, se alguém te convidar para cometer adultério, se alguém te convidar para ir na prostituição, você vai dizer não. E vai dizer, eu não vou porque eu sou um homem de Deus, eu não vou porque eu sou uma mulher de Deus. E não vai dizer, não vou porque vai que descobre. Quer dizer que se não descobrisse, você ia. Não, eu não vou porque eu sou de Deus. Eu não vou porque eu amo minha esposa, eu não vou porque eu amo meu esposo, eu não vou porque eu honro meus filhos. Olha quantas beleza nesses pedidos. E por fim, o último pedido, mas livrai-nos do mal. É os males espirituais, o pecado, a infestação, a ação do demônio na nossa vida. Eu estou pedindo que Deus me livre disso, afasta de mim. Mas também, quando eu peço isso, eu tenho que contribuir. Na minha casa deve ser o lugar da bênção. Na sua casa, quando as coisas acontecem, sejam elas boas ou más, que você possa dizer, louvado seja Deus, graças a Deus, aleluia, amém. Você está chamando bênção, anjos de Deus para sua casa. Mas o que a gente vê acontecer na maioria das casas? Oh, desgraça pelada. Eu já falei aqui que o pior xingamento que existe é desgraçado. Porque significa sem a graça de Deus. Chama de filho de outra coisa, mas não chama de desgraçado. E ainda fala desgraça pelada. A desgraça já é feia, pelada eu não sei como é. Deve ser pior ainda. Aí você fala esses palavrões dentro de casa. Você está chamando maldição para a tua casa. Você está chamando coisa ruim para dentro da tua casa. E quem vai entregar isso não é Deus, não é anjo do céu, não. É o maligno que vai te entregar isso. Então, meus irmãos, finalizando, também pedimos que nos livre dos males, não só espirituais, temporais. E quais são esses males? As doenças, a fome, a guerra, o desemprego. Eu também peço aqui nesta oração, acidentes, que Deus nos livre de tudo isso. E por fim, apenas uma lembrança, na Santa Missa, quando a gente reza o Pai Nosso, nós não falamos o amém ao final. Lá no terço da sua oração pessoal, tudo bem, mas na missa não. E por que não? Porque depois o padre continua. Quando você fala, mas livrai-nos do mal, o que o padre reza em seguida? Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje. Então, ou seja, está continuando, tá certo? É apenas uma instrução. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.